Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Bom dia. Iremos dar início ao primeiro café científico do colégio Professora Alice do Carmo Oliveira, com o tema O Homem em Constante Evolução. Contamos com a participação e organização de todos os alunos do terceiro ano de 2019, sob a organização da professora e coordenadora da área de Ciências da Natureza, professora Ana Verônica. E com os demais professores, Max, Biologia, Rafaela, Química 1, Heriberto na Química 2, Alessandro, Física 1 e Rony, Física 2. Desde já agradecemos. Então, vamos iniciar. O primeiro tema é biopirataria, que será abordado pelo aluno Roniel, a professora Ana Verônica, a aluna Maria Clara e o professor Heriberto. Bom dia. A biopirataria, ela é a exploração, a apropriação e o tráfico ilegal de espécies nativas de uma certa região. Por exemplo, tanto pode ser de fauna quanto de flora, plantas, animais, e também o conhecimento de comunidades nativas, como os indígenas, quilombolas, e até mesmo técnicas de agricultura e criação. Ela pode ser levada para outro país e até mesmo material genético e compostos químicos podem ser utilizados na indústria farmacêutica. E ela é uma coisa bem antiga que ocorre há mais de 500 anos e começou principalmente com o transporte do pau-brasil pelos portugueses daqui do Brasil para a Europa. Se nós formos ver pelo lado da biologia, a biopirataria hoje em dia está bem mais fácil de ser levada, mesmo com leis que protegem o nosso país, os nossos seres vivos. Hoje a tecnologia facilita muito a biopirataria, porque basta uma semente ou apenas alguma coisa, um gene que leve, você já pode formular, fazer o estudo e formar medicamentos em torno, em cima do que nós temos aqui no Brasil. Então, é um assunto sério e que precisa de uma maior fiscalização. Além disso, a pirataria ela é ruim porque ela deixa muito a desejar nos países em que isso acontece. Aqui no Brasil, nós, como a tia Ana Verônica falou, nós temos legislações que protegem o meio ambiente, mas não combatem direto o tráfico de exportação tanto de animais quanto de costumes. Um exemplo do que aconteceu por aí a nível internacional, de coisas que levaram do Brasil, foi com o cacau e o cupuaçu, que eram duas plantas nativas brasileiras e foram levadas para fora e foram patenteados lá fora e a gente não pôde usar aqui também. Isso acontece principalmente hoje na indústria farmacêutica, onde eles vêm aqui, colhem tudo que a gente tem e levam para fora. E quando trazem de volta para o Brasil, a gente tem que pagar ainda mais caro pelo produto que é nosso. Infelizmente, as legislações não abrangem isso e a nossa ciência acaba ficando sucateada com os problemas que a biopirataria traz. Além disso, a extinção de espécies e a perda de biodiversidade também são um dos principais problemas feitos pela biopirataria. Os meninos colocaram muito bem a parte química, porque a biopirataria deixa elevado do Brasil substâncias químicas como os terpenos, como os monoterpenos, que são estruturas orgânicas que fazem parte de 99% dos medicamentos usados no mundo hoje. O Brasil hoje detém o poder de aproximadamente 60%
de toda a infraestrutura necessária para a produção de medicamentos, sem levar em conta os óleos essenciais, que fazem parte dos perfumes, que fazem parte dos desodorantes, que são temas muito comuns e muitos temas que são abordados no Enem. A estrutura é embasada na parte da química orgânica. Bom, a aluna do terceiro ano, Alexia, teve uma dúvida e vai fazer uma pergunta aos apresentadores. Eu queria perguntar a respeito do que a Maria Clara falou, sobre a questão de, tipo, por que até dias atuais, pessoas de outros países, elas vêm e voltam e, tipo, elas saem daqui com coisas que são daqui e permanece havendo essa imprudência de fiscalização e tal, essas coisas. Como eu falei, Alexia, o Brasil ele tem uma legislação ambiental muito ampla, mas essas leis elas não combatem a biopirataria diretamente, porque elas não falam de biopirataria. Até porque o tema só surgiu na Convenção ECO 92, que teve no Rio de Janeiro, e de lá para cá eles têm que se falado disso. E o Brasil, infelizmente, ainda não chegou a elaborar leis que combatem direto a biopirataria, entendeu? É por isso que até hoje nós temos que comprar muito mais caro de quem usa dos nossos recursos. Na realidade, isso é um problema de gestão. Tá? Eu não quero entrar no mérito da questão, porque é um problema político. E toda a responsabilidade da estrutura política que acontece hoje com as nossas plantas, com os nossos animais, é responsabilidade nossa. Cada um de nós somos responsáveis por esse problema da biopirataria. Então nós é que temos que começar a ter a estrutura de pensar, de raciocinar e evitar que isso passe a acontecer. Então, alguém da plateia tem mais alguma pergunta, algum comentário? Eu queria saber por que o estrangeiro, em geral, ele pode vir aqui pedir alguma, entre aspas, pedir alguma fruta e patentear ela lá fora, sendo que a fruta é nossa, por exemplo. Então, esse é o problema que acontece nos casos de biopirataria no Brasil, porque, infelizmente, nós brasileiros não temos esse cuidado com a nossa fauna e com a nossa flora. Então, acaba sendo, como o Heriberto disse, uma inadimplência nossa. A gente permite que essas pessoas levem para fora e tragam de volta como se fosse um produto deles. Muito porque a gente não conhece da nossa biodiversidade. Então, por exemplo, no caso do veneno da jararaca, que é um caso muito conhecido, que eles levaram para os Estados Unidos para fazer o soro e trouxeram para o Brasil de volta, como foi há muito tempo, a gente não pode mais patentear como nosso. Então, o que acontece? Está faltando a elaboração de leis para que isso seja evidente e, hoje em dia, tudo que saia, que seja de nós, que seja brasileiro, volte como uma coisa realmente genuína e que a gente possa usufruir sem ter que pagar milhões para superpotências, entendeu? É falta de investimento mesmo. E, infelizmente, como eu falei no início, até um pelo de animal você pode colocar no bolso e levar e sem ninguém saber. Então, o avanço da tecnologia traz isso para a gente hoje em dia. O estudo desse DNA, o estudo do gene, é muito mais fácil de ser levado de forma ilegal daqui lá para fora, mesmo tendo leis que fiscalizem isso. Numa tampinha de caneta eu posso colocar qualquer coisinha aqui que dê o gene, um pedaço de fruta, um pedaço da semente, que eu posso levar para estudar fora. E assim formar um medicamento e patentear como o meu lá fora. Infelizmente tem esse lado obscuro, mas as leis estão aí e também nós temos que fiscalizar, nós como brasileiros temos que fiscalizar o que está sendo levado e o que está sendo feito com o que é nosso. Agora, há poucos anos, nós tivemos um estudo de alguns grupos americanos de estudiosos, alguns geneticistas, que vieram ao Brasil estudar os nossos índios da Amazônia, porque são populações que ficam mais isoladas,
São populações que acontecem o cruzamento entre eles somente, então eles mantêm o genótipo deles, a carga genética deles, e isso vai facilitar o estudo relativo a algumas doenças, para levar à formação de alguns medicamentos. Então, daí foi aberto para esse estudo, mas logo depois, leis brasileiras entraram em vigor e não deixaram que isso permanecessem, né? E aí os estudos estão sendo feitos, mas estão sendo feitos por geneticistas brasileiros hoje. Queria agradecer... Vai continuar, menino? E também vale a pena lembrar que o tráfico de animais silvestres, ele é muito lucrativo. Ele só perde para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. E isso faz com que uma quantidade muito grande de animais da nossa fauna sejam levados para outros países. E, por exemplo, se um traficante ele tem a encomenda de duas aves, ele vai levar 6, porque a mortalidade é muito grande. Principalmente por causa das condições que são muito ruins. Eles levam em fundo de mala, eles levam dentro de tubos de PVC. São condições muito degradantes que a maioria dos animais que eles levam morrem. Queria agradecer a participação do aluno Ronieli, Maria Clara e o professor Heriberto. A Ana Verônica permanece no palco para o próximo tema. Vamos agora ao segundo tema, célula sintética. Para este, convidamos os alunos Ana Glória e Eric Souza, juntamente dos professores Ana Verônica e Rafaela. Bom dia, eu vou falar sobre célula sintética. Célula sintética artificial é uma célula feita em laboratório, cujo DNA foi substituído por outra célula, cujo DNA de uma célula bacteriana foi substituído por outro programado, assim modificando uma característica, função dessa célula. Esse avanço na biotecnologia e outras possibilidades podem vir no futuro, como a produção de vacinas, biocombustíveis e cura de doenças, até mesmo trazer animais extintos à vida novamente. Complementando o que o Eric falou, eu vou falar um pouco sobre as possibilidades que essa célula pode trazer para a vida humana, desde questões de saúde, como elas podem formar colônias capazes de secretar substâncias. Por exemplo, a insulina hoje em dia é produzida dessa forma. Elas também podem ser uma possível cura do câncer e elas também trazem benefícios à indústria, por essa capacidade de secreção que elas têm. Elas podem formar colônias e secretar substâncias que sejam necessárias para a indústria. Além disso, elas também beneficiam na questão ambiental. Por exemplo, existem células sintéticas que formam algas capazes de absorver o CO2 da atmosfera. Elas também podem servir na biorremediação em caso de água contaminada com metal pesado. Além disso, é isso aí. Em 2011, o Enem cobrou uma questão de bioquímica em torno da célula sintética, que era uma bactéria, Mycoplasma capricolum, no qual ele vai tirar o DNA daquela bactéria sintética criada em laboratório e colocada em outra bactéria para a produção de uma determinada proteína a que se tinha interesse. Então, a sintética está conosco desde a biotecnologia e hoje em dia ela traz resultados muito eficientes no tratamento de doenças crônicas e até mesmo em busca da cura de doenças que nós ainda não temos cura. Então, hoje em dia, ela traz esse destaque para a gente. A célula sintética ela já foi em 2011
acreditamos que 2019 virá questão sobre esse tipo de célula. Bom dia. Só complementando aqui a fala da Ana Glória e do Eric, né, sobre as utilidades dessa célula sintética. A célula sintética, né, devido a ela aumentar a reprodução, ela abre um leque de oportunidades nas inovações científicas, como a Ana Glória muito bem citou, com relação à captação de carbono, né, pelas algas. As algas, elas consomem o dióxido de carbono e transformam em oxigênio. Então, criando uma célula onde essa reprodução ela seja aumentada, ela proporciona também um aumento nessa transformação de gás carbônico e oxigênio. Isso ia melhorar em que a nossa vida? Poderia até minimizar os efeitos do aquecimento global. Nós temos também, né, a produção do biocombustível, como o Eric citou. As algas, como elas também produzem açúcares, eles poderiam também substituir a cana-de-açúcar na produção do álcool como combustível, né? Seria viável em vários sentidos. A plantação de cana-de-açúcar, ela ocupa um espaço muito maior, né, do que seria uma colônia de algas. Então, também liberaria mais espaço para outras plantações. Também tem a parte negativa, né, como o bioterrorismo, porque essas células sintéticas, ficando em mãos de pessoas erradas, pode produzir até armas biológicas, né? Então, caindo na mão de terroristas, eles podem utilizá-las para efeitos negativos. Abrindo as perguntas novamente, a aluna do terceiro ano, Maria Clara, vai fazer uma pergunta. Eu queria saber como as células sintéticas podem revolucionar no campo científico para que a gente esteja cada vez mais próximo da cura do câncer. A célula sintética ela pode receber um DNA capaz de identificar a base nitrogenada, a trinca de bases nitrogenadas que codifica a proteína do câncer. E fazendo isso, ela consegue destruir esse DNA e aí acabar com o câncer. Alguém da plateia deseja fazer alguma pergunta sobre o tema? Próximo tema: chegada do homem à lua. Para a conversação deste, chamamos ao palco a aluna Gabriela, a professora Ana Verônica e os professores Heriberto e Alexandre. Bom dia. O contexto em que o homem foi para a Lua é porque estava correndo a Guerra Fria. Então, os Estados Unidos e a União Soviética, eles estavam numa disputa de força para ver quem era que tinha o melhor poder bélico e militar. Então, o primeiro ser vivo que foi para o espaço foi uma cachorrinha. E o nome dela era Laika. Aí ela foi selecionada em testes porque ela aguentava grandes temperaturas e o triplo de batimentos cardíacos de um cachorro normal. E em abril de 1961, o primeiro homem, ele vai ao espaço e ele é o primeiro homem que ele vê a Terra por fora. É o Yuri Gagarin e ele também é russo e ele que fala que a Terra é azul e maravilhosa. E um mês depois, o Kennedy, como estava nessa disputa, ele quer que a nação ela se comprometa a enviar o primeiro homem para a Lua. Então, eles vão atrás de isso acontecer e querem que esse homem ele volte em segurança. Só que 2 anos depois, os russos novamente, eles surpreendem e mandam dessa vez uma mulher. O nome dela é Valentina e ela dá 48 voltas na órbita. Então, aí é que os Estados Unidos mesmo, eles ficam realmente querendo ir atrás de ir logo para a Lua, porque os russos eles já estão bem na frente. Então, quando eles lançam o projeto Apollo, só que o primeiro ele não dá certo, a Apollo 1 não dá certo, e só a Apollo 10 ela vai dar certo. Então, ela orbita bem a Terra. Então,
Em 1969, eles lançam Apollo 11 no Saturno 5 e eles lançam 3 homens em direção à Lua. E eles chegam lá no dia 20 de julho de 1969. E algumas pessoas dizem que, tipo, aterrissar não é um termo certo, porque aterrissar pode ser o fato de chegar à Terra ou a algum solo. Então, algumas pessoas defendem que o correto seria alunizar. Então, eles chegaram lá, só que com a ausência da atmosfera, a quantidade de radiação e a luminosidade causou um pouco de medo. Então, eles demoraram um pouco para descer. E o primeiro cara que pisou na Lua foi o Neil Armstrong, e ele deu o passinho lá e ficou a marca da bota dele. E aí ele diz que a famosa frase esse é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Aí depois vai descer o Buzz Aldrin, que aí eles vão ficar lá coletando materiais para trazer para a Terra e para estudos. Só que algumas pessoas, elas não acreditam que o homem foi à Lua, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Vou deixar os professores falar um pouco agora. Bom dia a todos. A colocação da colega bem colocada a respeito da chegada do homem à Lua. Dos passos principais, ela falou, foi a guerra travada entre Estados Unidos e União Soviética, né? Essa guerra que eles travaram, né? A gente sabe poder quem realmente chegava à Lua, né? Inclusive eles falam sobre verdades e mitos, né? E essas verdades, realmente o homem chegou à Lua, né? Só que pisou lá, né? Mas e uma das que se tornaram mito quando eles mostram lá a bandeira dos Estados Unidos, né? Balançando, né? Como se tivesse vento. E aí, existe vento atmosférico na Lua, né? Olha aí, se você analisar quem estudou e quem sabe sobre o princípio da inércia, né? Para que isso, para que aquela bandeira possa se movimentar, nós precisamos da atmosfera. E a lei da inércia diz isso. Para que um corpo fique em repouso no movimento, né? Precisa uma aplicação de uma força. Não é isso? Então, quando a colega falou, quando falou do Apollo 11 também, né? Que é a chegada, após essa chegada deles lá, os cientistas, ao voltarem, né? Eles ficam de quarentena. Por que essa quarentena? Né? Qual é esse motivo? Por causa de vários fatores, né? Lá, porque eles poderiam chegar com algumas doenças trazidas de lá. Então eles ficavam em torno de 20 até 60 dias, né? Em quarentenas, para ver se tinha alguma bactéria, alguma coisa. Mas a colocação sobre o homem, a primeira chegada, porque não teve só o Apolo 11, né? Já teve o Apolo 17, certo? Mas já a gente comenta mais, que a colega vai frisar um tópico, mas a colocação dela está toda correta. E voltado, não esquecendo sobre isso, né? Foi uma guerra que na época realmente travada entre os Estados Unidos e a União Soviética. E assim, pelo lado da biologia, a gente sabe, por não ter gravidade, os astronautas sentem o inflar das veias do pescoço, perdem massa muscular, há uma diminuição de fome e há uma diminuição também dos sentidos, principalmente o olfato e o paladar. Por isso os alimentos devem ser mais, vamos dizer assim, apimentados, mais salgados, para que eles consigam sentir o sabor total. E também o lado psicológico, porque eles ficam num local muito pequeno, a cabine muito pequeno, durante vários dias, nos quais eles vão ter só 2 ou mais 3 pessoas junto deles. Então tem o fator psicológico e a biologia, ela nos remete a isso. Podemos até lembrar o que nós estamos vendo, né, segundo ano. O evolucionismo de Lamarck, lei do uso e desuso, nos quais o fator dos músculos são diminuídos bastante, né? E eles têm que fazer algumas atividades lá dentro para não há uma perda muito grande desse fator muscular.
Na área da química, é interessante que vocês se lembrem que para esse Apolo 11 chegar à Lua, ele precisou de combustível. O combustível usado foi o querosene e o oxigênio líquido. O querosene ele é obtido pela destilação fracionada do petróleo e a composição básica dele são os fenantrenos e antracenos, que são hidrocarbonetos aromáticos com três anéis aromáticos conjugados, que é um assunto muito interessante e que é um assunto que tem uma relevância muito grande dentro da própria estrutura do Enem, associado às reações orgânicas que ocorreram, tipo, todo o material que eles coletaram lá, material silicatoso, material ferruginoso, material com alto índice de alumínio, que coincidentemente se assemelha muito à nossa bauxita, que é um minério aqui muito usado como fonte do alumínio. Então, na área da química também tem a parte da poeira lunar. E eles ficaram muito temerosos em função de não conhecerem o que constituía aquela poeira lunar. Ok, pessoal? Bom, existe o movimento anticientificista, que eles falam que o homem não pisou na Lua. Até um pouco tempo atrás eu acreditava nisso, porque eu adoro uma teoria da conspiração, mas eu estudei, né? Então, tem o fato da bandeira, que o professor Alex falou, e eles também dizem que a pegada lá do Neil Armstrong, ela não poderia ter sido, ficar. Só que os cientistas, eles já falam que a ausência da atmosfera, ela tende a conservar esse formato da pegada. E outra coisa que eles falam também é que no vídeo não dá para ver estrela. Só que quando eles alunizaram, estava de dia. Então não tem como a gente ver as estrelas durante o dia. Só que quando a gente vê o vídeo, a gente vê que o céu ele está preto. Mas lá na Lua tem muita luminosidade. Eles tiram o diafragma da câmera para poder captar melhor as imagens. E também aqui na Terra a gente vê o céu azul por causa da atmosfera, que os gases que compõem ela, ele causa o espalhamento da luz e a gente vê a luz azul. Então, lá não tem atmosfera, então o céu é preto. E os cientistas, eles pensaram na proteção contra a radiação, no oxigênio, na pressão, que o vácuo tende a zero, na temperatura, mas eles não pensaram na roupa do astronauta, que ela era muito dura e rígida. É tanto que, quando eles vão lá colocar a bandeira dos Estados Unidos com o martelo cai. E eles demoram muito a pegar o martelo porque não dá para eles se abaixarem por causa da roupa ser muito, muito dura. E até hoje, quando os cientistas, quando a NASA vai lançar um traje espacial, eles fazem esse teste do martelo para não acontecer de novo. E um dos avanços tecnológicos foi o Teflon, que hoje é usado em panela antiaderente, aquelas que não grudam, e lá eles usaram no interior das cabines para desidratadas, elas não grudarem nas paredes da cabine. Vamos dar continuidade agora. Próximo tema. Próximo tema é Einstein e a teoria da relatividade. Convidamos o aluno Augusto André e os professores Max, Heriberto e Ron a se fazerem presentes para mais uma atualidade da ciência da natureza. Vou falar sobre a teoria da relatividade de Einstein. Em 1915, Einstein subiu ao palco da Prússia, na Academia de Ciências da Prússia, para demonstrar com fórmulas a sua teoria da relatividade. Primeiramente, ele explica que o tempo e o espaço está relacionado há uma ligação entre eles. E essa distorção causa diferentes tempos e outros referenciais.
Por exemplo, o tempo ele pode ser mais devagar em alguns lugares e mais rápido em outros. Isso se dá de acordo com o movimento, a velocidade da luz e a gravidade. A gravidade influencia muito no tempo e no espaço. Por exemplo, o Sol, com a massa dele, ele consegue distorcer o espaço e formar órbitas elípticas, capaz de puxar os planetas, eles entrarem nas órbitas. Aí ocorre uma atração gravitacional e liberação de muitas ondas gravitacionais. Sobre Augusto, o tempo, é importante falar sobre... Isso aqui é melhor para você falar. O tempo ocorre uma dilatação temporal. Essa dilatação temporal modifica o tempo. Por exemplo, se um trem está carregando uma luz e passando com a velocidade constante, que é da luz, que é C igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, é capaz de, quando aumentar a distância, na própria fórmula. Alguém aqui sabe a fórmula da velocidade? Acho que a maioria entende. Quando a gente vê a velocidade igual a distância sobre o tempo, se eu aumentar a distância, sendo que a velocidade ela é constante, é 3 vezes 10 a oitava. Se eu mexer na distância, obrigatoriamente o tempo tem que variar para permanecer num valor constante. Por exemplo, se eu aumentar a distância, o tempo tende a diminuir para causar na divisão 3 vezes 10 a oitava. Vamos dar um exemplo prático, assim, para a gente entender melhor como é que o tempo pode aumentar ou diminuir. Se você está parado, ilumina, está parado, uma luz está ligada e essa luz tem velocidade constante. Se ela estiver em movimento, a velocidade da luz é constante, mas o local que ela vai iluminar já está mais distante. Então eu aumentei o espaço, a velocidade é constante, eu diminuo o tempo. Parece absurdo, mas isso é pura verdade. E o que comprovou a teoria de Einstein foi que, por exemplo, o Sol necessitava de um eclipse solar total. E o Sol, havia estrelas antes do Sol, atrás do Sol. E essas estrelas era imperceptível à visão humana. Só que a luz, ela se curvava devido à gravidade do Sol e fazia com que nós, humanos, olhasse como ela em outro local. Ela passa em linha reta. Exemplo. Por exemplo, se nós temos um corpo atrás da cadeira e você consegue vê-lo, a refração da luz dá uma curva. A gente sempre sabe, a gente estuda que a luz se propaga em linha reta, mas na verdade ela faz uma curva quando acontece uma refração. E a luz acontece a refração aonde? Quando ela passa próximo à órbita do Sol. Ela faz uma curva e distorce. A gente imagina que ela está numa posição e por conta da refração ela está em outra posição. Nessa teoria contribuiu muito em avanços em questões essenciais, como a origem do universo, a origem dos buracos negros e avanços científicos, como GPS para localizações precisas. Só que Einstein ele se sentiu muito culpado, porque devido à sua fórmula energia igual a mc ao quadrado, que é energia igual a massa vezes a velocidade da luz, que é uma energia atômica. E essa energia faz com que tipo em bomba atômica, e a humanidade usou incorretamente, usaram para o mal na Segunda Guerra Mundial, como teve a bomba de Hiroshima e Nagasaki. E sua teoria foi comprovada necessitaria do eclipse solar. E esse eclipse foi ocorrido em 2 locais, em Sobral, no Ceará, em 1919, e na Ilha Príncipe, na costa da África. É aí onde entra a história de Sobral na relatividade, que na verdade aconteceu para todo o nosso hemisfério, né? Mas onde ficaria melhor de ver? Em Sobral. Ficaria melhor de ver em Sobral. Augusto, a gente pode fazer também um exemplo sobre o buraco negro. Como é que se forma um buraco negro? O que é um buraco negro? E o que ele traz de diferente com relação ao tempo?
Por exemplo, uma estrela ocorre várias reações de hidrogênio em formação de hélio. Esse hélio, a massa tende a pesar. Essa massa pesando vai distorcer o espaço, como se fosse uma cama elástica e uma bola de bilhar. Aí distorce o espaço, libera tipo as órbitas elípticas, no caso do buraco negro. São ondas gravitacionais que passam muito rápido. São radiações. E essas radiações, essa velocidade é tão rápida quanto a da luz. Que teve até a discussão entre Newton e Einstein, porque Einstein acreditava que as ondas gravitacionais eram 2 vezes mais rápidas que a velocidade da luz. E essa velocidade influencia no tempo. O tempo pode chegar a zero. Não, é possível não existir tempo no buraco negro. Só que isso ainda é uma teoria, não foi comprovado. Que ao passar o tempo dentro do buraco negro não passa, a pessoa está lá presa. Inclusive tem um filme muito bacana, né, Augusto, que a gente assistiu. Filme Interestelar, eu indico aí para todo mundo. Ele retrata muito sobre a teoria da relatividade, sobre buracos negros, outros planetas, teoria do multiverso, só para quem gosta de física mesmo. Complicado. E prosseguindo sobre buraco negro. Quimicamente falando, o que ocorre com o processo da teoria da relatividade seria a mudança climática. As plantas, as pessoas, o comportamento dos animais, isso tudo tem uma afetabilidade muito grande pela própria mudança da estrutura de penumbra, né, que ocorreu durante o processo da teoria da relatividade. Biologicamente falando, ainda é um enigma, né? Já que está engatinhando essa teoria, essa lei, enfim, a gente não tem como dizer o que é que vai acontecer com os seres vivos. Por exemplo, o que acontece a nível de bactéria, o que acontece a nível de tecido, enfim, isso aí para a gente na área biológica ainda é um buraco negro, por assim dizer, né? Pronto, aí para finalizar, teve imagens, fotografias da estrela, da distorção da luz devido à gravidade. Pronto. Alguma pergunta da plateia sobre o tema? A gente vai para o intervalo agora, tem um lanche ali. Vai. A Maria Clara vai fazer uma pergunta aqui, ó. Augusto, a Maria Clara vai fazer uma pergunta. Eu queria saber por que de tantos lugares do mundo todo, Sobral foi um dos mais propícios para a observação do eclipse. Bom, teve em Sobral e teve aí Príncipe, como eu mencionei. Os 2 locais estavam nublados, que em Sobral a condição estava mais favorável para evidenciar esse eclipse solar e a distorção das luzes. E teve melhores resultados as imagens, sucesso na teoria de Einstein. Eu acredito muito que antes dele morrer, ele acreditava que essa teoria, tinha uma outra teoria que ele estava trabalhando. Ele no hospital estava tentando fazer muitos cálculos para descobrir essa teoria. Ele queria juntar o campo elétrico com o campo eletromagnético e o campo gravitacional. Isso aí seria uma possível descoberta da origem do universo. Foi assim finalizada a sua lei e teve grande sucesso na sua carreira. Pronto, agora a gente finalizando e vai para o intervalo de 15 minutos para o lanche. Ao toque, ao sinal, quando bater, a gente retorna.
Ei, som. A TV Serra Verde Web está transmitindo ao vivo o primeiro café científico aqui no Colégio Professor Alice do Carmo Oliveira. É um projeto pioneiro da escola aqui em São Benedito, na região da Ibiapaba. E a gente conversa, nós vamos agora bater um papo aqui tem o Max aqui, para falar desse projeto, a iniciativa dele, né? Porque o colégio elaborou tudo isso num dia de sábado, né? Poderia estar todo mundo em casa, descansando, aproveitando o final de semana, mas não, estão aqui estudando e adquirindo mais conhecimento e compartilhando isso com todos, inclusive com você que está em casa. Max, fale aí um pouco sobre esse projeto. Bom dia a todos. Esse projeto é mais para mostrar como o nosso colégio funciona, qual a metodologia utilizada para os alunos, procurar trazer o público da região, né, não só da nossa cidade, para cá, para ver o porquê também de tantas aprovações, de tantos bons resultados nas provas exteriores, no Enem, enfim, basicamente para isso. E também fazer uma coisa bem mais light, né? Sair de dentro da sala de aula, instigar os alunos a pesquisarem, a procurarem, e assim já começar a fazer com que eles tenham a vontade de pesquisar, que é isso que a faculdade, né, as universidades vão fazer com eles. Não se limitar só ao conteúdo de sala, né? Com toda certeza. Aí esse café é uma coisa pioneira, né, aqui na nossa cidade, e é um projeto que a gente já vem maturando ele junto com os meninos do terceiro ano, e a ideia é fazer com que ele se solidifique primeiro, né, e que seja expandido para todas as outras áreas, e assim a gente consiga todos os nossos objetivos, né. E para vocês, poderia estar em casa, né, estar com a família, estar descansando no final de semana, mas está aqui. Conte um pouco aí por que vocês tiveram essa iniciativa, o terceiro ano do CEPACO, que é sempre um terceiro ano muito vitorioso, que tem conquistado muita coisa a nível de região, mas não para, né? Continua aí nessa busca do conhecimento. Bom, neste ano não vai ser diferente. A gente está tentando, se empenhando para obter bons resultados, individual, mas também para levantar o nome do colégio, da instituição na região, que já é pioneira no Enem, em primeiro lugar em redação, em todas as disciplinas e áreas do Enem. E a gente está dando início, o pontapé inicial no nosso café científico, este é o primeiro ano que a gente está realizando, com o tema O Homem em Constante Evolução. Bom, para a gente do terceiro ano que ficou responsável para elaborar, para trazer, não só para nós alunos do colégio, mas a gente disponibilizou para cada aluno trazer um acompanhante para mostrar a estrutura do colégio, como o professor Max disse, a metodologia de ensino e como o nosso corpo docente e discente do colégio é eficiente e traz bons resultados ao colégio. A gente agradece a coordenadora da área de ciências, a professora Ana Verônica, os professores que mesmo no sábado, como o Sidney está falando, disponibilizou seu horário, que eles podiam estar elaborando, trabalhando em outras instituições que eles trabalham, e estão aqui conosco para trazer bons resultados e uma forma diferente de apresentar o conteúdo para o Enem, que está há pouco menos de um mês para a gente fazer, que vai ser um momento muito importante em nossa vida. Bem pertinho o Enem. Depois agora do intervalo, quais são os temas que serão os assuntos? A gente vai dar continuidade aos temas e só pegar aqui o... Tá bom, vai pegar o tema. Enquanto isso, Max, o CEPACO já está aí com as suas matrículas abertas, né? O que você pode dizer para quem está nos assistindo dessa escola? Bom, aqui o CEPACO ele é um colégio a nível regional que é pioneiro em várias áreas, né? É pioneiro também nessa questão de viagens, né, com os alunos, intercâmbios educacionais. O diferente daqui mesmo, o que é que a gente pode falar? É a respeito da disciplina, é um colégio muito disciplinado, muito correto nas coisas que faz e eficiente, né?
Se não fosse eficiente, não teria tanto sucesso, né? Os resultados mostram isso. A gente aprova mesmo. Vem para cá. Muito bem. Então, o que vem ainda aí para quem está nos assistindo, principalmente você que também está estudando aí para o Enem, né? Isso serve não só para os alunos da escola, mas para todos que estão se preparando. Bom, agora após o intervalo a gente retoma nosso café científico com o tema Meio Ambiente, Ecologia, Energias Eólicas e Solar. Também com o movimento anti-vacina. Muito bem, então é isso, vem daqui a pouquinho, né? Estão dando aqui um intervalo, mas é coisa rápida, dentro de 5 minutinhos já devem retornar. Vou chamar aqui também a Ana Verônica, que ela também coordena. Obrigado, Max. Ana Verônica, que também está fazendo parte desse projeto. Ana Verônica, conta aí como foi organizar esse momento, né, de um sábado de manhã e ver aí o pátio da escola lotado, né? É maravilhoso, porque a gente faz o projeto, né, pensa no projeto, mas não imagina a dimensão que ele vai ter. E assim, maravilhoso ainda mais são os nossos alunos estudando, fazendo as atividades, procurando saber realmente como é que o Enem cobra esses temas atuais. E esperamos o melhor resultado mais uma vez para a nossa escola no Enem. A escola que está já com as suas matrículas abertas, né? O colégio que ele é vitorioso, você mais do que ninguém pode falar nisso, principalmente no ensino médio. Mas é um colégio que já trabalha desde a educação infantil, sempre inovando, sempre trazendo aí metodologias novas. E eu queria que você falasse só um pouco mais assim da escola em si, do ensino médio, que é a sua área, essas conquistas que o colégio tem tido aí nos últimos anos, colocando como destaque em toda a região. No ensino médio a gente trabalha muito a questão das Olimpíadas. Trabalhamos a Olimpíada de Astronomia, desde o Fundamentalzinho 1 até o ensino médio, a Olimpíada de Física, a Olimpíada de Química, de Matemática, com o professor Francisco Antônio à frente. Trabalhamos muito em torno das Olimpíadas, preparamos os nossos alunos realmente no fator intelectual, mas principalmente no de cidadania. Estamos com um projeto também da Rádio Sepaco, Enem no Ar, onde todos os sábados os alunos do 3º ano, 2º ano, estão comentando questões que já caíram no Enem. Então é mais um foco, é o fator da cidadania, de nós levarmos aos que não têm as condições de chegarem mais próximo do estudo, né, se aproximarem a partir das ondas do rádio. E falando aí das matrículas, as matrículas já começaram, né? Já está no período de pré-matrícula para 2020 e já iniciaram agora dia 1º de outubro e vai até o dia 31 a pré-matrícula. O que é a pré-matrícula? Você já pode garantir a permanência para quem é da escola, não é isso, Ana Verônica? Garante a permanência para o ano que vem. E com um detalhe, é que se você garantir logo agora, fazendo essa pré-matrícula agora, você pode parcelar em 4 vezes o valor da matrícula. A partir do dia 1º de novembro, diminui uma parcela, ficam 3 parcelas, mas mesmo assim ainda você poderá parcelar. Mas podendo parcelar agora, em outubro, melhor ainda, porque você tem mais uma parcela, divide aí em mais uma parcela. Para quem é aluno de outra escola, o procedimento é o mesmo? É o mesmo, o procedimento é o mesmo. Teremos também, novamente, a bolsa, na qual nós teremos, a partir do 6º ano, as inscrições da bolsa serão até o dia 28 de novembro, com uma taxa mínima de R$ 35,00. Os alunos poderão ter a bolsa integral na escola. Ou seja, estudar de graça, 100% de desconto, né? O que acontecerá no dia 7 de dezembro, nós teremos a prova da bolsa, tanto para alunos veteranos como alunos novatos. Então, convidamos a todos a participarem. São provas de português e matemática. Então, inscrições, repetindo, até o dia 28 de novembro, com uma taxa de R$ 35,00. E a prova, dia 7 de dezembro, a partir do 6º ano até o 3º ano do médio. Então, se você estuda em alguma escola, a partir do 6º ano até o 3º ano do ensino médio,
quer tentar estudar na escola que é campeã já por N vezes no Enem aqui em São Benedito, uma das melhores escolas da região. Então você vem aqui na secretaria da escola, conversa com os funcionários, os representantes, faz sua inscrição na bolsa e você poderá estudar com 100% de desconto. Tem também outras bolsas, né, de 25%, de 50%, que já é uma grande vantagem caso você consiga. No caso, vai passar por uma prova, né? Verdade, a prova dia 7 de dezembro. Nossos alunos veteranos, alguns já disseram que já estão estudando, se preparando para a bolsa. E esperamos mais alunos novatos a participar também. Ok, então é isso. Estamos no intervalo. Muito obrigado, Ana Verônica. Parabéns aí pela iniciativa, pelo projeto. A TV Serra Verde Web transmitindo ao vivo o primeiro café científico no CEPACO, aqui em São Benedito, na Serra da Ibiapaba. Daqui a pouquinho os temas recomeçam, né? Serão tratados outros temas com alunos, com professores, onde também a plateia pode participar fazendo a sua pergunta. E dá tempo você vir também para a escola. O evento é aberto, né? Você pode vir, não é cobrado nada. Venha, aproveite que o evento ainda vai continuar nessa manhã aqui de sábado e você vai acompanhar tudo aqui pela TV Serra Verde. A Ana Verônica quer dizer mais alguma coisa? Só mais uma pergunta, Ana Verônica. Esse projeto ele está iniciando hoje, mas qual é a pretensão, então, desse projeto? Dar continuidade? Como é que ele vai acontecer? É, isso mesmo. Se Deus quiser, continuaremos, né? É um projeto, uma parte do nosso projeto da Feira de Ciências, que nós já fazemos todos os anos, a Feira de Ciências do 6º ao 2º ano do médio. O terceiro não, porque o terceiro é o fator de estudar mesmo para o Enem e vestibulares. Mas nós dividimos esse ano em primeira parte do nosso projeto, que foi o Café Científico, para o terceiro ano não ficar de total fora do nosso trabalho. Eles estão participando agora desse Café Científico, abordando questões do Enem, né, a contextualização do Enem, mas faremos na semana que vem já a nossa Feira de Ciências com o pessoal do 6º ao 2º ano do médio. Muito bem, então são essas as informações que realmente são importantes para que você saiba. Lembrando que a escola disponibiliza também das suas redes sociais, tem o Instagram que é o cepaco.insta, também o Facebook. Você procura lá no Facebook a página do CEPACO, que inclusive também está compartilhando a transmissão ao vivo. E nós vamos lançar aqui também, Ana Verônica, para quem está nos assistindo, a possibilidade de também estarem fazendo uma pergunta, né? Você que vai acompanhar os temas que serão tratados daqui a pouquinho, pode também participar, interagir aqui, fazer sua pergunta. Você deixa a pergunta na transmissão e a gente vai repassar para os condutores da aula, né? Vamos dizer assim, dessa grande aula, e aí você poderá ter essa resposta da sua pergunta, tá bom? Mais alguma coisa a acrescentar? Ou já vamos dar início? Vamos dar início, voltar ao nosso café. Tudo bem. Então vamos lá, chamar o pessoal para retornar para o segundo tempo daí do primeiro Café Científico do CEPACO 2019, já na reta final para a prova do Enem, está chegando aí no início de novembro, e é muito importante sempre reforçar esses conhecimentos, procurar outras informações para aprimorar, né, para fortalecer tudo isso que está sendo estudado, e a gente sabe da importância que tem de fazer uma boa prova no Enem, de obter uma boa pontuação, para assim você ter condições, possibilidades de entrar na faculdade, naquele curso dos seus sonhos, realizar realmente o seu sonho. Então vamos lá, TV Serra Verde Web ao vivo, na transmissão do primeiro Café Científico do CEPACO.
Ei, som. Ei. Ei, som. Convidamos a todos que retornem para darmos continuidade ao primeiro café científico. Teremos agora o segundo tempo dos temas que serão tratados aqui pelos professores, pelos alunos. O Colégio Professor Alice do Carmo Oliveira deseja as boas-vindas a todos os convidados, os alunos, os pais, professores, coordenadores, a todos que estão se dedicando nessa manhã de sábado à procura de mais conhecimento, né, de aprimorar tudo aquilo que já é trabalhado em sala de aula, mas que está sendo compartilhado aqui com todos vocês e também sendo transmitido ao vivo aqui pela TV Serra Verde Web, pelo YouTube, pelo Facebook. Você pode avisar aí para os seus amigos aqui que não estão presentes, que podem também assistir ao vivo aqui a transmissão. Tá bom? TV Serra Verde, procura no YouTube ou no Facebook e você pode acompanhar e interagir também, pedir para quem está em casa, mandar pergunta e a gente repassa aqui na hora para os professores. E eu gostaria de lembrar também aos convidados, aqueles que não estudam na escola, e aos pais dos alunos, que o CEPACO já abriu as matrículas para 2020, dia 1º de outubro, desde dia 1º de outubro, e o detalhe é que se você fizer a matrícula agora, nesse mês de outubro, você pode parcelar o valor da matrícula em 4 vezes, em 4 parcelas. Se deixar para em novembro diminui para 3 parcelas, né, e assim sucessivamente. Então aproveite para fazer logo agora no mês de outubro. Você conversa com as meninas ali na secretaria e também tem a oportunidade de estudar na escola de graça. Como é que você faz para estudar no colégio do Professor Alice do Carmo Oliveira sem pagar nada? Já estão abertas também as inscrições para a Bolsa de Estudos e essas bolsas custam a inscrição R$ 35 e serão destinadas bolsas de 100%, de 50% e de 25%. Então você faz a inscrição, lá você vai receber o edital com o que você vai estudar para fazer a prova e, se passar, poderá estudar em 2020 no CEPACO sem pagar nada de mensalidade. Aproveite, fale ali com as meninas na secretaria da escola para já garantir a sua presença em 2020 na nossa escola. O colégio que conquistou, né, o título de melhor escola no Enem em São Benedito por diversas vezes, é considerada uma das melhores da região da Ibiapaba e da região norte do estado do Ceará, e está aqui bem pertinho de vocês, aqui na Serra da Ibiapaba, e que atende, né, todos esses municípios vizinhos. São Benedito, Ibiapina, Ubajara, Guaraciaba do Norte, Carnaubal, todos são bem-vindos para fazerem parte dessa escola. Em nome da diretoria, dos nossos coordenadores, nós desejamos as boas-vindas e nos colocamos à disposição. Vamos então dar início ao segundo tempo do primeiro café científico do CEPACO 2019. Retornando então, pedimos silêncio a todos. Vamos ao tema mais recorrente no Enem: meio ambiente, ecologia, energia eólica e solar. Nós teremos os alunos Maria Clara e Alisson Gabriel a discutir sobre o assunto com os professores Max, Rafael, Rony e Alexandre.
Oi. Tá faltando a cadeira. Vai cair, ô Deus. Podem dar início. Gente, como a gente sabe, meio ambiente é o tema mais recorrente do Enem, é o que mais cai nas duas provas, e eu vou começar com alguns termos que sempre são cobrados, como, por exemplo, a eutrofização, que é a poluição da água através da ação antropomórfica, ou seja, somos nós que acarretamos a isso. Ela ocorre quando a água recebe uma coloração turva, criando uma camada extra de poluição por cima, e isso impede com que a oxigenação da água, ou seja, atrapalha o ciclo dentro da água. Eu vou falar também de lixiviação, que é a lavagem do solo. Isso é cobrado tanto em geografia como em biologia, e consiste basicamente na chuva, que quando cai, ela leva do solo, ela retira do solo os nutrientes, levando para o lençol freático, e assim ocorre uma lavagem do solo e ele fica empobrecido. A gente tem também sobre o ciclo do nitrogênio, que também é muito cobrado e consiste basicamente em tirar o nitrogênio da atmosfera, as plantas que retiram o nitrogênio da atmosfera, para fazer os processos para a formação de proteínas, aminoácidos e também das bases nucleicas. Elas ocorrem através do processo de nitrificação, desnitrificação, decomposição e nitratação. Bom, a respeito da biologia, nessa área de ecologia, o que é que sempre vem sido tratado? A questão da influência humana no ambiente, certo? O que a gente tem feito de ruim, o que a gente tem feito de correto, e a influência disso nos sistemas biológicos. Ou seja, como é que as nossas ações contribuem para o desenvolvimento dos seres vivos. O Enem, ele cobra muito também a respeito de possíveis soluções, tá certo? As soluções que o ser humano tem que encontrar para as besteiras mesmo que ele faz, tá certo? E aí, seria interessante até falar um pouquinho depois a respeito das ideias sustentáveis, né? Bom, com relação à química, essa parte de ecologia, ela também está voltada para a química verde. A química verde, ela retrata bastante atitudes sustentáveis, né? Como o Max acabou de citar. O que são essas atitudes sustentáveis? Tudo aquilo que você faz visando o benefício, né, do meio ambiente, tentando preservar os recursos naturais. Bom dia, eu vim falar sobre energias renováveis, chuva ácida e inversão térmica. As energias renováveis são energias que são abundantes e que naturalmente se reabastecem. Ou seja, você não precisa comprar ou então esgotar uma certa reserva para poder gerar energia. A energia hidrelétrica, ela é a mais abundante, abastecendo cerca de 90% de toda a energia nacional. Porém, apesar dela ser uma energia renovável, na sua construção das máquinas, acaba degradando o meio ambiente e com isso gera várias discussões sobre a maneira que ela está sendo produzida no Brasil. A energia solar, ela é mais verde, podemos assim dizer,
porque ela serve como captador de energia, transformando ela em energia elétrica. E a energia eólica, ela pega a ação dos ventos, transformando pelo gerador e transforma em energia elétrica. Ou seja, é muito mais simples do que você construir uma máquina para poder gerar energia. A chuva ácida, ela é causada devido à queima de combustíveis fósseis, ou seja, principalmente gasolina e óleo diesel, que contém enxofre nas suas composições. E com esse enxofre, ele sobe em forma de CO2 ou CO2 ou SO2. O SO2, quando ele sobe para a atmosfera, ele se condensa com oxigênio, transformando em SO3, e depois, junto com a água, se transforma em H2SO4, que é o ácido sulfúrico, caindo em forma de chuva ácida. Já o CO2, como pode cair ou não, em redação não, pode cair ou não, mas cai em forma de pegadinha, por que ele não se transforma em ácido carbônico? Porque quando ele sobe, ele não se condensa e transforma em ácido carbônico devido ele precisar de uma pressão, porque ele não é um ácido estável. Ou seja, ele precisa de muita pressão para poder se transformar. E quanto maior for a altitude, menor a pressão. E a inversão térmica, ela é algo natural que ocorre ocorre em todos os lugares. Porém, em regiões onde tem termoelétricas ou regiões urbanas muito grandes, como metrópoles, como São Paulo, Fortaleza, quando entra no período de inverno, onde fica nublado, o ar frio fica embaixo e o ar quente fica em cima. Porque o correto é o ar quente ficar embaixo e o ar frio ficar em cima. Quando tem essa conversão, o ar frio se torna quente e o ar quente se torna frio, é natural. Mas quando entra na questão do inverno, o ar frio fica embaixo, o ar quente fica em cima e tem um ar mais frio em cima do ar quente. Ou seja, fica bloqueado e não consegue se passar. E quando tem muito poluente, o poluente não consegue se dissociar para a atmosfera. Bom, voltando a falar aqui na área da biologia e meio ambiente, sempre é importante a gente destacar o ponto positivo e o ponto negativo da energia em questão. A energia limpa, né, a energia solar, tem seu ponto positivo, tem seu ponto negativo. Qual seria o ponto positivo? Né? É grátis, né? Tem o sol todo o tempo. E qual é o ponto negativo? O investimento, né? Ainda é caro. A energia eólica, né? Tem um ponto positivo, que também é limpa, né? Mas tem um ponto negativo porque, de certa forma, altera, né, a migração de aves, tá certo? Que voa àquela certa altura, certo? E a gente sabe que a ave é um agente polinizador. E aí sim, até certo ponto, a energia eólica ela é boa, mas a longo prazo, inclusive já tem até estudos falando que algumas florestas próximas a essas regiões podem desaparecer devido à alteração da migração de aves. Enfim, é importante a gente sempre destacar essa questão dos dois lados da moeda, tá certo? Falando das energias, né? Quando você fala da energia eólica e a energia solar, óbvio, né? O Enem adora. Principalmente a solar, que são duas energias que, como o professor falou, tem os pontos favoráveis e contra, né? O contra, óbvio, é o custo, que é bem alto, mas, né, como a questão, né, a questão favorável é porque não é prejudicial, né? E a energia solar não tem como acabar, né?
Então, é assim, é um ponto crucial, só que como é muito caro, né? Mas na física, né, ela está envolvida justamente nisso, né? Nos tipos de transformações, né? Os tipos de transformações, porque você vai transformar a energia, não é isso? Uma energia cinética em uma mecânica e uma elétrica, não é isso? Então, basicamente isso aí. A energia solar, como a gente fala, e eólica, com certeza, né, se conseguirem baixar os custos, ela vai ser, óbvio, a energia usada no futuro mesmo. Ainda falando de física, o humano não vai conseguir viver sem energia. Nós não vamos conseguir viver sem energia, né? Temos que manter a energia no mínimo, mesmo que isso tenha custos que possa modificar muito o meio ambiente, que é, no caso, quando se tem uma quantidade de água muito grande presa. Por isso, o melhor, com o ponto de vista físico, e melhor para o ponto de vista econômico, porque são esses dois pontos que o Enem vai cobrar de vocês: econômico e a reserva. Porque se a gente pensar só a curto prazo, vai faltar lá na frente. E se a gente pensar só em dinheiro, a gente vai acabar com o meio ambiente. Então você tem que pensar nas duas vertentes: financeiro e manutenção do nosso padrão de vida a longo prazo. Por isso, mesmo como o mestre Max falou sobre a migração de pássaros, ainda é a mais indicada a eólica. Ainda é. Por quê? Custo é alto, mas não tão alto. E modifica pouco o meio. Modifica mais o quê? A questão visual e de migrações de pássaros. Então, a mais indicada, do ponto de vista da física, é a eólica. Vento é de graça. Gente, eu queria também falar de biocombustível, que além da energia renovável, o Brasil também tem um grande potencial de biocombustíveis, e o Enem está sempre cobrando biocombustível na parte da química, mais especificamente, porque a gente sabe que são aqueles também renováveis e que não causam tantos danos assim. A gente tem como os principais biocombustíveis o etanol e o álcool etílico, e eles, além de serem renováveis, ainda têm algumas funções que a gente estuda na química e caem no vestibular. São muito importantes que a gente preste atenção nisso, e eu vou pedir que a tia explique um pouco mais sobre essas funções que caem. Bom, gente, a questão dos biocombustíveis, né, como a Maria Clara citou aqui o caso do etanol, está relacionado também com a questão da minimizar também a poluição, né? Porque no caso os combustíveis fósseis, quando eles são queimados, eles poluem bastante o ambiente. Então a gente tem que pensar também, visando sempre o lado sustentável, sempre o lado de preservação do ambiente. Como a Maria falou na parte da química, os biocombustíveis eles sempre são cobrados quando vem questões relacionadas à química verde, que são questões, né, simples, são questões fáceis de acertar, porque todos sabem o que é que deve ser feito, né, para preservar o meio ambiente. Bom, então falando ainda de combustível, né, combustível fóssil, né, ele... Mais perto. Tá certo aqui? Vai, assim. Então, o combustível fóssil ele tem uma tendência a ser substituído por algumas técnicas. Inclusive, alguns carros, daqui a uns tempos, eles não vão ser só movidos a energia elétrica, eles vão ser movidos também a energia solar. Vão ser colocados painéis solares nos carros, né, e né, já estão sendo feitos testes, né, e isso é uma coisa que pode ser que caia nas provas. Certo? Dá uma lidinha sobre isso aí que é interessante. Pois não? Carrega nas baterias. Essa energia vai para a bateria e vai funcionar a bateria para tudo. Ela vai funcionar como uma energia, vai se transferir em tudo. Como já se transfere na maioria das nossas baterias. Elétrica, em sonora, visual. Só que ela vai se transformar também na mecânica que vai dar origem ao deslocamento do motor, né? Sobre o tema falado agora, meio ambiente, temos alguma pergunta na plateia?
Desde já, agradecemos a todos que aqui estão. Vamos finalizar esse movimento com o último assunto do nosso café científico, com o tema Movimento Antivacina. Paulo José. E para este, convidamos os alunos Alexa e Gustavo e aos professores Max, Permanece e professora Rafaela. Oi. A gente vai falar sobre o movimento antivacina e eu vou começar falando sobre a maneira que a vacina atua no nosso organismo. A vacina ela é produzida em ovos normais, porque o ovo ele contém uma proteína que o nome da proteína é albumina, e essa proteína ela lesa o vírus e faz com que ele fique tipo adormecido para poder ser colocado no nosso organismo. E quando ele é colocado no organismo, a função dele é fazer com que o nosso corpo ele gere anticorpos sem ele ser contaminado com a doença. Então, ele meio que previne a gente antes de a gente adoecer, porque um exemplo é, se a gente for contaminado com o vírus da rubéola uma única vez, a gente não pega mais esse vírus outra vez na vida. E, tipo, a função da vacina é fazer a prevenção antes mesmo da pessoa ser contaminada com a doença. Bom dia, eu vou falar sobre o tema movimento antivacina, que no caso algumas pessoas têm medo de tomar a vacina por conta dos efeitos da vacina, porque não sabem os efeitos colaterais, ou podem ser influenciados pela mídia e questões religiosas. Também vale ressaltar que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, não reconhece esse movimento, porque ele lesa na saúde populacional do Brasil e do mundo, porque isso é um problema global. Bom, por que a gente escolheu esse tema sobre o movimento antivacina? Eu não sei se vocês acompanham nas redes sociais de vocês que tem um pessoal que não quer tomar vacina de jeito nenhum. Por que não quer tomar? Porque a vacina realmente é a doença. Só porque a doença, ela está... Não é que é inativa, ela está bem enfraquecida, por assim dizer. Aí é feito no ovo, por quê, Alexia? Porque a albumina, ela é uma proteína transportadora a nível de corpo humano. A albumina na gente, ela está no sangue, ela é uma proteína plasmática que transporta substâncias químicas, entre elas os vírus, as bactérias, os fragmentos químicos que existem nesses organismos. Aí, pessoal, algumas doenças que até alguns tempos atrás elas estavam erradicadas, como, por exemplo, a poliomielite, que é popularmente conhecida como paralisia infantil. Aqui no Brasil, ela está erradicada desde 89, entre 89 e 95, a gente não teve mais casos. Só que ela está reaparecendo, justamente por conta de dois fatores. Ou a negação à vacina, que é o caso por conta da ignorância, né, da ignorância das pessoas de não conhecer os benefícios dessa prevenção, ou mesmo pela falta de recurso, né? A gente vive uma crise financeira e essa crise financeira acarreta em a não chegada dessas substâncias químicas em locais mais afastados. E isso eu vejo como um potencial tema para o Enem, tá certo? Na área da natureza. Bom, gente, olha, como o Max falou aí do agente patogênico da vacina, como a Alexia também citou, a vacina em si ela não é composta apenas, né, por esse agente patogênico, né? Tem alguns outros compostos, né, que
permitem a eficácia melhor dessa vacina. Nós temos os agentes estabilizantes, temos os conservantes. Esses estabilizantes, eles permitem que durante o armazenamento dessa vacina, durante sua vida útil, todos os seus componentes sejam mantidos, que o muito utilizado, né, o sulfato de magnésio. Nós temos também o glutamato monossódico, que ele também é utilizado como estabilizante. Os conservantes, eles têm a função de diminuir, né, os fungos e as bactérias presentes nessa vacina. Eles melhoram a sua eficácia. Um muito utilizado é o timerosal, que é um composto orgânico organometálico. Ele é muito utilizado quando tem aquelas vacinas multidoses, né? E o alumínio também, ele é adicionado na forma de hidróxido de alumínio em algumas vacinas para melhorar a sua eficácia. A adição do alumínio nas vacinas faz com que seja necessário menos dose, né, daquela vacina e vai ter o mesmo efeito. E lembrando que uma das justificativas para o acontecimento desse movimento é que algumas pessoas tiveram reações alérgicas à vacina, mas vale ressaltar que a reação alérgica não é a vacina em si, mas a proteína que está contida no ovo, que é a albumina. Sobre o movimento de vacinas, alguém deseja fazer alguma pergunta? Oi. Um argumento que eu vejo muito esse povo desse movimento fazer é que a vacina ela tem chance de causar autismo nas crianças. Isso é verdade? Autismo. O autismo, ele é uma doença hereditária. É uma coisa que acontece no gene da pessoa. Não existe um fator no que causa o autismo. Você vai fazer isso, você vai ter autismo. É tipo o câncer. O câncer é uma coisa que você tem que fazer e aí você contrai ele. Mas o autismo, até agora, a gente não tem estudo relacionado com isso, não. Certo? É aquelas fake news, né? De sempre. Bom dia. Eu queria saber se existe um potencial risco de uma endemia ou uma pandemia relacionada à falta de vacinação ou ao descaso, que acontece normalmente em algumas regiões do país. Aí eu gostaria de saber se essas pandemias ou endemias poderiam erradicar parte da população. Respondendo à primeira pergunta, sim. E a segunda, poderá erradicar uma parte da população, porque não terá a profilaxia correta. A gente tem que diferenciar endemia de pandemia, né? A pandemia, ela é uma coisa que afeta todos os continentes. É uma doença comum a todos os continentes. E a endemia é típica de uma determinada área, e é só ali. Nesse caso, sim. Por quê? Porque a gente vai pegar outras coisas, entre elas a globalização, né? A facilidade de transporte, de informação, enfim. Sim, a resposta é sim. Pode, por conta desse descaso, né, pode-se haver um descaso ainda maior. Bom, antes de encerrar nosso café científico, o professor Rony tem um aviso para dar. Pessoal, bom dia. Terça-feira teremos a nossa feira de ciências. Então, pessoal do segundo ano, atenção segundo ano. Todos os experimentos prontos segunda. Inclusive o do professor Alex, para ser treinado segunda-feira. Na aula de física, nós iremos destinar uma aula de física para as apresentações, correções e treinos da apresentação de terça. Então, segunda, Física 1 e Física 2, segundo ano, todo mundo com material pronto para apresentar. Obrigado. Também o pessoal do 9º ano, que ficou com a química do professor Heriberto, traga segunda-feira para a gente ver, tá bom? Fazer uma reapresentação e o material que vocês trouxerem já deixa aqui no laboratório. Bom, e assim concluímos nosso primeiro café científico.
agradecendo a todos e em especial nossos professores que dispuseram a nos ajudar, enriquecendo o momento. A vocês, alunos do 6º ao 2º ano do ensino médio e convidados que vieram a brilhantar o momento. Muito obrigado. E aos nossos colegas do 3º ano, obrigado, queridos colegas. Gente, muito obrigada e um bom final de semana. Tchau, galera. 3º ano e professores, fotos. E assim nós vamos encerrando aqui a nossa transmissão pela TV Serra Verde, desse primeiro café científico do CEPACO. Agradecendo a todos. E claro, agradecer a toda a disponibilidade do meu amigo Sidney Silva. Muito bem, parabéns para vocês. Parabéns para vocês. Então a gente vai encerrando por aqui a transmissão e prometendo voltar amanhã. Amanhã, domingo, a TV Serra Verde estará mais uma vez no ar para transmitir a decisão da Taça Imprensa, campeonato que é organizado pela equipe esportiva do Momento Esportivo, da TV Serra Verde e da Rádio Tabajara FM, a partir das 3 da tarde. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos votos da eleição para o Conselho Tutelar de São Benedito. Então você não pode perder, é amanhã, domingo. Um abraço a você, um abraço a todos, obrigado e até ao próximo programa, se Deus quiser. Pessoal, a gente vai só tirar uma foto aqui e já a gente resolve as outras coisas.